E aí galera rocheda, beleza? Vamos continuar mais esse mês aqui de Hokuto no Ken e hoje vamos trazer um vídeo de origem, um vídeo de origem especial falando sobre o meu personagem favorito de Hokuto no Ken. E é claro que estamos falando do nosso grande protagonista Kenshiro. Hoje nós vamos conhecer a história, os poderes e as habilidades do grande salvador do último milênio, o Kenshiro, o herdeiro do Hokuto Shinken. Então vamos começar a falar sobre esse grande personagem. O Kenshiro ele vai fazer a sua estreia no capítulo 1 do mangá de Hokuto no Ken, A Cry from the Heart, um choro do coração, ou o chamado do coração. E ele aparece no episódio 1 do anime, Deus ou Demônio, o mais poderoso homem que apareceu no inferno. Originalmente Kenshiro nasceu na terra de Shura, e ele era originalmente uma criança órfã. Ele e o seu irmão mais velho Ryo eram crianças que perderam seus pais quando eram muito pequenos. O Kenshiro ele acabou sendo enviado para o continente pelo Jukei para que ele fosse treinado pelo Ryuken, para que ele se tornasse o novo herdeiro do estilo Hokuto Shinken, já que ele fazia parte de uma linhagem de grandes lutadores do estilo Hokuto Soke. O Kenshiro ele acaba chegando no continente, onde ele é adotado pelo Ryuken, e o Ryuken decide dar a ele o nome de Kenshiro, em homenagem ao seu irmão mais velho, Kazumi Kenshiro, que foi um grande lutador do estilo Hokuto Shinken e cuja história é contada na prequel Soten no Ken. Uma forma de homenagear o Kazumi Kenshiro, ele acabou dando o nome de Kenshiro para o seu novo filho adotivo. E Kenshiro ele treinou juntamente com seus irmãos adotivos, o Hao, o Toki e o Jagi. E enquanto eles treinavam, obviamente havia uma expectativa de quem seria o herdeiro, o sucessor do estilo Hokuto Shinken. Eles passaram um tempão treinando juntos e nesse período Kenshiro também conheceu a Yuria, que fazia parte da família de Nanto, e os dois se apaixonaram. Desde pequenininho, desde muito pequenos, eles sempre se amaram. O Kenshiro ele acaba se desenvolvendo com o passar do tempo e ele acaba sendo escolhido o herdeiro do estilo Hokuto Shinken. Isso acontece porque quem seria escolhido na verdade seria o Toki, porém o Toki ele acaba sendo atingido por poeira radioativa quando acontecem os eventos da década de 90. O Hokuto no Ken conta a história de um passado pós-apocalíptico, porque é um fim do mundo que acontece nos anos 90. E nesse evento nuclear dos anos 90, o Toki acaba sendo atingido por poeira radioativa e adquirindo uma doença incurável. Então ele não podia mais ser o herdeiro do estilo Hokuto Shinken, e o próximo da fila era justamente o Kenshiro, que se mostrou muito mais capaz do que o Hao e muito infinitas vezes mais capaz do que o Jagi. Então por conta disso ele acaba sendo escolhido o herdeiro do Hokuto Shinken, e ele junto com a sua noiva, a Yuria, eles estavam noivos já nessa época, eles decidem ir para algum lugar mais seguro, depois que acontece o fim do mundo e que tudo vira deserto. Eles acabam decidindo ir se mudar para viver juntos uma vida tranquila e feliz. Porém, isso acabou não acontecendo. O Shin, que até então era o melhor amigo de Kenshiro, ele juntamente com seus homens, eles foram até Kenshiro e Yuria, e aí Shin foi lá raptar a Yuria. Ele queria raptar a Yuria e tomar ela para ele. Kenshiro e Shin eles se enfrentam, porém nessa época o Kenshiro ele ainda estava muito verde, ele ainda não tinha desenvolvido as habilidades do Hokuto Shinken, enquanto que o Shin era um lutador já mais experiente. Consequentemente, o Kenshiro acaba sendo derrotado pelo Shin, e nessa ocasião foi que o Shin, utilizando suas técnicas de Nanto, ele acaba perfurando o peito e o abdômen do Kenshiro e formando as famosas cicatrizes da estrela, da constelação de Ursa Maior no corpo do Kenshiro, que acabou virando até uma marca registrada do grande lutador. O Kenshiro ele é deixado para morrer, o Shin ele leva a Yuria embora, o Kenshiro fica lá no deserto. No entanto, o Kenshiro acaba não morrendo, ele sobrevive, ele consegue sobreviver e ele inicia uma jornada para resgatar a Yuria, ao mesmo tempo que ele desenvolve o seu instinto assassino e suas habilidades de artes marciais para resgatar sua amada. Ele acaba se encontrando com dois órfãos, o Bat e a Lin.
acaba fazendo amizade com essas duas crianças e aí eles juntos vão atrás de um vilão que era conhecido apenas como King. Kenshiro acaba derrotando os 4 tenentes do King, acaba derrotando os 4 principais capangas e ele acaba descobrindo que quem estava por trás do King era o Shin, justamente o cara que sequestrou a sua amada, sua noiva. Ele acaba indo até a cidade dele, né, a cidade do Cruzeiro do Sul, e os dois acabam tendo uma segunda luta, né, uma segunda luta épica em que o Kenshiro derrota o Shin, porém era tarde demais. Durante esse meio tempo foi divulgada uma fake news de que o Kenshiro tinha sido derrotado e que estava morto, e aí a Yuria, desesperada, ela se atira do alto de uma varanda e acaba morrendo. Presumidamente ela é dada como morta. E aí o Shin obviamente fica desesperado ao ver que a Yuria ela preferiu a morte do que ficar junto com ele, mas ainda assim ele enfrentou o Kenshiro e acabou sendo derrotado pelo Kenshiro, porém ele também se jogou do alto da sua varanda porque ele não queria morrer pelas técnicas do Kenshiro. O Kenshiro ele acaba basicamente perdendo a sua grande motivação de viver e aí ele começa a perambular pelo deserto, pelas terras devastadas e aí ele começa a enfrentar vários grupos de vilões. Ele enfrenta a organização Golan, ele enfrenta o clã da presa e quando ele vai enfrentando esses grupos, normalmente era mais, ele não tinha muito um objetivo de se tornar um salvador, mas ele acaba se tornando meio que involuntariamente, até que em um dado momento ele decide que essa vai ser a sua grande missão de vida. O Kenshiro decide se tornar um cara que vai utilizar as suas artes marciais para proteger os mais fracos. E aí nesse período ele acaba descobrindo que seus 3 irmãos mais velhos estão vivos, que eles conseguiram sobreviver ao desastre nuclear, e aí ele acaba indo atrás desses 3 irmãos por questões diferentes. O Jag estava muito furioso por não ter sido escolhido como herdeiro do estilo Hokuto Shinken e estava cometendo vários crimes e pondo a culpa no Kenshiro. Então o Kenshiro foi lá justamente para quebrar a cara do Jag e para dar fim a ele, já que ele estava fazendo pouco caso de seu nome, estava sujando o seu nome. E nesse período, inclusive, ele acaba descobrindo que foi o Jag o responsável por manipular o Shin para raptar a Yuria, né? Que a intenção inicial do Shin não era raptar a Yuria e que ele foi motivado pelo Jag, o que fez com que Kenshiro ficasse com muito mais raiva. Ele acaba também no meio do caminho fazendo amizade com o rei antes de enfrentar o clã da presa e salvar a irmã do rei que foi sequestrada pelo clã da presa. E também ele acaba sendo motivado a enfrentar o Toki. Ele vai enfrentar o Toki, o seu segundo irmão mais velho, porque de acordo com boatos ele havia enlouquecido e estava usando o Hokuto Shinken para provocar deformidades das pessoas, para machucar as pessoas. Quando ele vai atrás do Toki, ele acaba descobrindo que quem estava fazendo isso era o Amiba, e o Amiba estava se passando pelo Toki, ele estava fingindo que era o Toki. E o Kenshiro vai lá, acaba com o Amiba e descobre que o seu irmão na verdade está preso na prisão de Cassandra. Kenshiro vai até Cassandra, salva o Toki, se reúne com o Toki e ele acaba descobrindo também que o seu irmão mais velho, o Hao, ele não apenas está vivo, mas como ele estava dominando todas as terras lá, porque ele se identificou como Ken'o, o Senhor dos Punhos, e junto com um grande exército ele estava dominando grande parte das terras devastadas. Então ele tinha que parar o Hao, porque o Hao tinha virado um grande ditador e estava espalhando aí a sua dominância por toda a terra arrasada, colocando as pessoas sob seu jugo. Ele chega a ter uma luta contra o Hao, ele e o Hao se enfrentam a primeira vez, porém a luta termina no contest, ela termina sem um vencedor definido, e tanto o Kenshiro quanto o Hao eles se machucam muito, porém o Hao demora mais a se curar de seus ferimentos. O Kenshiro ele se recupera bem mais rápido e ao invés de ir atrás de seu irmão, o Kenshiro ele decide enfrentar um outro tirano, no caso o Salter. O Kenshiro ele se une com o Shu e um grupo da resistência para eles enfrentarem o Salter, que estava utilizando crianças para construir uma grande pirâmide.
O Kenshiro enfrenta o Salter pela primeira vez, porém ele acaba sendo derrotado de uma maneira brutal. O Kenshiro ele é quase morto, ele fica muito ferido e é levado para a prisão do Salter. E aí o filho do Shu, ele vai lá e resgata o Kenshiro, inclusive até acaba sacrificando a sua própria vida para tirar o Kenshiro da prisão. O Kenshiro ele se reúne com o Shu, mas pouco tempo depois o Salter ele acaba enviando um monte de comida para... Na verdade ele não envia um monte de comida, ele deixa um monte de comida ser roubado pelo grupo da resistência, né, pelo pessoal do Shu. E essa comida ela estava envenenada, ele deu comida envenenada para matar os integrantes da resistência. Como o Kenshiro estava muito machucado e ainda se recuperando de seus ferimentos, o Shu teve que ir lá enfrentar o Salter, porém ele não conseguiu matar o Salter porque o Salter ameaçou usar os seus exércitos para matar um grupo de mulheres e de crianças. O Shu acaba se sacrificando para colocar a pedra angular do seu mausoléu, e aí o Kenshiro ele só chega a tempo de dar um último adeus para o seu amigo. Kenshiro e Salter se enfrentam de novo e o Kenshiro acaba descobrindo o segredo do Salter, né, que ele tem os pontos de pressão invertidos, e consequentemente o Kenshiro derrota o Salter e de uma maneira bastante épica, com o mausoléu todo caindo. É uma coisa bastante épica a maneira como o Kenshiro dá fim ao Salter, né, às ambições do Salter. E aí quando o Raul se recupera de seus ferimentos, ele tem que enfrentar mais um desafio, que é o último general de Nanto, que apareceu justamente para enfrentar a tirania do Raul. O último general de Nanto queria derrotar o Raul e se encontrar com o Kenshiro. Então o Kenshiro ele recebeu a visita do Fudo, a montanha, que tinha como missão levar o Kenshiro até o último general de Nanto. Enquanto isso, os outros integrantes do Nanto Goshasei, que é o grupo de defensores do último general de Nanto, ia lá tentar deter o Raul. E nesse caminho é revelado que o último general de Nanto é ninguém mais, ninguém menos do que a Yuria, né? A noiva do Kenshiro, que tinha sido dada como morta. Ela acabou sendo salva da queda pelos integrantes do Nanto Goshasei, e aí ela tinha que se encontrar com o Kenshiro. Os dois tinham que se encontrar, né, para obviamente enfrentarem a tirania do Raul. E aí o Kenshiro ele foi direto, foi como um louco encontrar a Yuria, porém o Raul também acaba descobrindo a identidade do último general de Nanto, e o Raul também era apaixonado pela Yuria, né? Yuria tinha um feitiço nos homens que, meu Deus do céu, cara, Kenshiro, Raul, Toki, praticamente todos os homens com quem ela interage se apaixonam por ela. Kenshiro e Raul se enfrentam na série do Nanto Goshasei. Eles têm uma luta muito intensa e nessa luta o Kenshiro acaba despertando o seu principal poder, né? A técnica secreta do Hokuto Shinken, que é o Musou Tensei, o estado do nada, né? O estado de tristeza profunda. O Kenshiro ele usa essa técnica para tentar derrotar o Raul, porém quando ele ia acabar com o Raul, as armadilhas colocadas pelo Hyaku foram ativadas e consequentemente o Raul acabou caindo justamente na sala onde estava a Yuria. O Raul acaba sequestrando a Yuria, acaba raptando a Yuria mais uma vez. Quer dizer, mais uma vez não, essa é a primeira dele, né? Porque ela foi sequestrada pelo Shin e agora pelo Raul. E aí o Kenshiro acaba indo até onde o Raul estava, né, junto com a Yuria. Os dois têm uma última luta, né, terceira e última luta entre Kenshiro e Raul. O Raul aparentemente tinha dominado também o Musou Tensei, porém é mostrado que o Raul ele não dominou completamente essa técnica e que o Kenshiro era muito superior nesse sentido. O Kenshiro ele derrota o Raul e ele acha que a Yuria foi morta pelo Raul, né? E que por conta disso que o Raul tinha conseguido dominar o Musou Tensei. Porém é visto que na verdade o Raul não matou a Yuria. O que aconteceu é que o Raul descobriu que a Yuria estava com uma doença também incurável, né? A mesma doença do Toki, e ele utilizou as suas habilidades, os seus pontos de pressão para aumentar a vida da Yuria. Então ele utilizou parte do seu poder e da sua energia para fazer com que a Yuria vivesse mais tempo, para que ela pudesse ter uma vida mais longa
ao lado do Kenshiro. O Hao ele acaba sendo derrotado, né? Ele morre, e aí o Kenshiro leva a Yuria para eles viverem juntos a sua vida, né? Ou pelo menos o resto de vida que a Yuria tinha. Isso é basicamente a história do Kenshiro no Hokuto no Ken 1, né? No primeiro Hokuto no Ken. Já no Hokuto no Ken 2, o Kenshiro ele volta a se encontrar com Bat e a Lin, que estão adultos e que formaram um exército chamado Armada Hokuto, que é um exército que tem como objetivo lutar contra os vilões e proteger os mais fracos, eles que foram inspirados aí pelas ações do Kenshiro. O Kenshiro ele volta a se encontrar com os dois órfãos porque a Yuria ela faleceu. Em um dado momento ela falece e aí o Kenshiro ele volta a se encontrar com o pessoal que ele tem amizade antigamente, quando ele vê que Bat e Lin estão sendo procurados pelo Imperador Celestial. Eles acabam descobrindo que o Imperador Celestial era uma fraude, que a verdadeira Imperatriz Celestial tinha sido aprisionada e que ela era nada mais nada menos que a irmã gêmea da Lin, né, a Lui, e que o Imperador Celestial, na verdade, que era o Jacó, ele era uma fraude. E é nessa jornada que o Kenshiro tem que enfrentar os usuários do Gentokoken, mais uma arte marcial de Hokuto no Ken, uma arte marcial mais voltada para a utilização da energia Ki, né, de ataques de Ki, longa distância, tal, energia e etc. E em um dado momento, um dos integrantes do Gentokoken, ele acaba sequestrando a Lin e leva ela para a terra de Shura. E aí na terra de Shura, o Kenshiro tem que enfrentar o pessoal da terra de Shura, porque eles são muito brabos, né? Os caras da terra de Shura são muito fortes. Você vê que para a pessoa ter um nome, ela precisa matar 100 pessoas. Você só consegue ter direito ao nome em Shura se você tiver assassinado 100 pessoas, o que já mostra que se uma pessoa tem um nome em Shura, ele tem pelo menos 100 mortos nas costas. E aí o Kenshiro tem que enfrentar os 3 Hashou, sem saber que um desses Hashou é justamente o seu irmão mais velho, o Ryo. Então ele acaba tendo que enfrentar esses 3 Hashous, ele vence os 3 Hashous, inclusive o Ryo recupera a sua memória e relembra quem é o Kenshiro, né? Ele acaba se aliando ao grupo dos mocinhos e em um dado momento, no final da saga, ele precisa derrotar o Kaiô. No anime é o grande chefão final de Hokuto no Ken, né? De Hokuto no Ken 2, é o vilão mais poderoso de Hokuto no Ken. E no mangá ainda tem história depois dele, porém ele é também o mais poderoso. Ele é o vilão mais poderoso de Hokuto no Ken. Mesmo os vilões que aparecem depois não são páreo para ele. Bom, essa foi a história mais ou menos aí do Kenshiro, né? Pelo menos o que é mostrado no anime e que está no mangá. Inclusive, em uma das histórias posteriores é revelado que o Kenshiro tem um sobrinho, né? Tem o Ryu, que é filho do Hao. Posteriormente, a gente vai falar das teorias sobre quem seria a mãe dele, porque a mãe dele não é revelada no mangá. É subentendido que o mangá termina com o Kenshiro se reunindo com o Ryu e treinando o Ryu para ele se tornar o herdeiro do Hokuto Shinken. Bom, pessoal, essa é a história mais ou menos resumida, né? Eu dei uma resumida bem grande do Kenshiro. Eu não me aprofundei muito em detalhes, até mesmo porque é praticamente a história do anime, do mangá todo de Hokuto no Ken, a história do Kenshiro. Vamos falar dos seus poderes e de suas habilidades, mas antes gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante, é relevante e compartilhe com mais e mais pessoas, porque assim a gente pode continuar produzindo mais vídeos como esse ou melhores. Então vamos falar agora dos poderes e das habilidades do Kenshiro. Bom, o Kenshiro ele tem os seus poderes e suas habilidades derivadas do estilo Hokuto Shinken. O estilo Hokuto Shinken é uma arte marcial milenar que tem 1800 anos e que é baseada em ataques nos pontos de pressão. É considerada uma das mais poderosas artes marciais da cultura pop e a mais poderosa arte marcial de Hokuto no Ken. Então, dentre as várias habilidades que o Hokuto Shinken dá para o Kenshiro,
estão as seguintes. O Kenshiro tem força sobre-humana. Ele pode entortar barras de aço e quebrar pedras enormes com as mãos. Em um dado momento, inclusive, até um prédio cai em cima do ombro dele e não acontece nada. Ele tem um fator de cura aumentada. Inclusive, ele tem uma grande resistência aos venenos e a toxinas. Ele tem sentidos hiperaguçados. A sua visão, a sua audição e o seu olfato são aumentados. Então ele consegue ver, ele consegue ouvir e ele consegue sentir cheiros melhor do que qualquer ser humano normal. Ele pode lutar sem usar a visão, que é algo que ele aprendeu com o Shu. Ele tem imunidade à hipnose. Ele tem a adaptabilidade, sendo um grande artista marcial. Ele pode se adaptar facilmente ao ambiente e às técnicas utilizadas pelo adversário. Ele tem a intangibilidade, ou seja, graças ao Musou Tensei, ele se torna intangível. Ou seja, não é possível atacá-lo. Ele se torna praticamente inatingível por qualquer meio. Ele tem habilidades de cura. Ele pode curar cegueira, ele pode curar mudez e é presumido, graças ao toque, que ele também pode curar alguns tipos de doenças, já que o toque consegue fazer isso na Vila dos Milagres. Além disso, o Kenshiro ele é um grande artista de artes marciais, é um grande praticante de artes marciais e também pode utilizar as artes de seus amigos que caíram em combate, que são as seguintes. Ele pode utilizar o Gento Koken do Falco, o Taizan Tenroken do Ryuga, o Nanto Seiken do Rei, do Shu, do Solter e também o Hokuto Ryuken. Aí é mais presumível, né? Porque ele teria essa habilidade adquirida do Ryo e do Kaiô. Além disso, ele também consegue utilizar as técnicas Hokuto Shinken do toque, né? Que é a questão da cura, né? Que é uma técnica mais suave e mais baseada na habilidade, na técnica. E ele pode também utilizar as técnicas do Hao, né? Não apenas uma versão mais brutal do Hokuto Shinken, uma versão mais baseada em força física, em ataques físicos, como também as artes que o Hao roubou de outros lutadores de artes marciais. Então o Kenshiro tem um arsenal bem variado de técnicas que ele pode utilizar numa luta. Mas além disso, só o Hokuto Shinken que ele utiliza, atacando os pontos de pressão, permite que ele faça uma série de ataques com vários efeitos diferentes, que são os seguintes. Ele pode explodir os inimigos, ele pode explodir partes do corpo dos inimigos, ele pode causar um delay na explosão dos inimigos, ele pode decapitar com um chute, pode girar o pescoço do inimigo, quebrar um crânio no meio, enfraquecer os músculos do inimigo, arrancar o esqueleto do corpo do inimigo, apagar a memória, né, de inimigos, pode apagar a memória das pessoas, pode causar espasmos no corpo do inimigo, praticamente controlando aí a parte interna, os órgãos internos desse inimigo. Ele pode alterar o conceito de percepção de profundidade dos inimigos e a maneira como os inimigos veem o mundo. E ele pode fazer com que os inimigos não tenham controle de seu próprio corpo, causando diversos efeitos em movimentos involuntários ou voluntários. Bom pessoal, então é isso. Esse foi a origem, os poderes e as habilidades do Kenshiro, é o protagonista do Hokuto no Ken. O que é que você achou desse personagem? O Kenshiro é o seu personagem favorito ou você prefere outro personagem de Hokuto no Ken? Comenta aqui embaixo. E eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!